Olá, amados do meu Pai Celestial. Que alegria estar aqui outra vez em contato com você através desse programa. Tem sido uma bênção para mim. O nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho de Cristo, o Deus que se fez gente, que habitou entre nós, morou nesta terra e que por graça Ele pode morar em nós, fazer morada em nós. Você pode ser um aliado nosso. Os links, os endereços vão estar aí na tela da sua TV. Acesse o nosso canal no YouTube, PIB Londrina 1-oficial, e no Facebook facebook.com/Café e Fé. Nós contamos com a sua participação em orações, divulgação e colaboração para que esse programa ele se mantenha e seja disseminado para um público cada vez maior, no sentido de conhecer as riquezas insondáveis de Cristo. Nós vamos parar um pouquinho e já a gente volta. Hoje nós vamos abordar aqui um assunto que é a importância do silêncio para a nossa vida espiritual, nossa vida psicológica. Nós temos vivido uma época que a gente pode chamar de a ditadura da zoada, do barulho. Há muitos decibéis aí mantendo as pessoas azucrinadas na sua mente. Há muito barulho. E uma das virtudes mais raras é o silêncio adequado, o silêncio apropriado. Há um velho ditado latino que diz: ore clauso non dicit ineptias. Boca fechada não diz bobagem. Começa o silêncio da boca, a gente ficar calado. A gente não descobre se é um tolo ou se é um sábio quando cala, né? Mas calar, quando se deve falar, é tão prejudicial quanto falar quando se deve calar. Nós precisamos do equilíbrio nesses dois polos. Precisamos aprender a falar e também a calar. Às vezes a gente fala de modo muito inapropriado. E às vezes nós nos calamos de uma maneira extremamente perigosa. Por isso, o silêncio
bem posto, ele pode ser o discurso mais precioso e poderoso que alguém pode pronunciar. O discurso do silêncio. São Francisco, ele disse certa vez que os discípulos, ele disse aos seus discípulos, pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Pregue o evangelho sempre. Muitas vezes calado. Mas se for preciso, use palavras. Há uma pregação silenciosa, mas extremamente vibrante. A vida de Cristo sai pelos poros da pessoa, pois a pessoa vive o que crê e aquilo sai. Eu tive oportunidade de conhecer um casal que o marido era extremamente avesso às coisas de Deus e a mulher, ela teve uma experiência muito profunda com o Senhor, mas aquele marido a proibiu terminantemente que ela tivesse qualquer comunhão com a igreja, com os irmãos, e ela me procurou e eu disse, ele está certo, você não vá, fique em casa e viva Cristo no seu lar. A palavra de Deus nos diz, na carta do apóstolo Pedro, vós mulheres, ele está dizendo, vocês vivam de tal maneira que os seus maridos sejam ganhos sem palavra alguma, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. A vida de Cristo se manifestando no seu interior. Tempos depois, aquele marido me procurou e ele disse o seguinte, eu queria que o senhor me explicasse o que está acontecendo comigo. E aí ele passou a narrar o relacionamento dele no seu lar e ele me disse uma das coisas mais interessantes que eu já ouvi. A vida de Jesus sai pelos poros da minha mulher. Ela vive aquilo que ela crê. Jesus, ele se calou quando Pilatos o indagou sobre o que era a verdade. Ele ficou silente e o seu silêncio expressava exatamente a encarnação do Verbo. A palavra estava nele. Não precisava de uma explicação. Era um silêncio verbal. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e habitou cheio de graça e de verdade. E a verdade estava encarnada. Quando Pilatos pergunta o que é a verdade, Jesus não precisava explicar o que era a verdade. Ela era a própria expressão do seu viver. O silêncio pode ser uma grande mensagem. Não dizer nada geralmente revela um bom domínio da língua e muitas vezes uma excelente comunicação. Tenho visto muitas respostas sem palavras, simplesmente com um olhar, com um sorriso, até mesmo com uma ironia da face, mas nada que tenha saído qualquer som. Falar só é bom quando o silêncio não for o melhor.
nós precisamos aprender a nos comunicar de modo não por palavras, mas com a nossa própria vida, com o nosso modo de viver, com o nosso ser. Uma pausa na partitura ou na fala, ela revela um instante harmônico no concerto que conserta a cacofonia dos pensamentos estridentes. Aquele mau som das conversas agressivas, das conversas ríspidas, aquele mau som que gera desconforto na alma, que traz as pessoas num estado de inquietude. Há um provérbio chinês que diz o seguinte: a palavra é de prata, o silêncio é de ouro. Aqui dá uma classificação no metal. Uma palavra tem valor, mas às vezes o silêncio tem um valor muito grande. Mas também nós encontramos que há ocasiões em que o silêncio é puro ouro, mas há outras que é pura covardia. Quando você se cala, quando deveria falar. No livro de Provérbios, no capítulo 25, no versículo 11, nós encontramos esta afirmação: como maçã de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. A palavra falada de modo apropriado é como maçãs de ouro em salvas de prata. Então, vamos aqui pensar o seguinte: em certas ocasiões, o silêncio é primoroso, é ouro fino, mas em outras ocasiões, se nós nos calarmos, é covardia. Então, nós precisamos ter uma palavra apropriada, como maçãs de ouro em salvas de prata, dita a seu tempo. Assim, nós podemos dizer que há duas ciências que as pessoas devem aprender: a ciência das palavras e a mais difícil, a ciência do silêncio. Nós precisamos aprender isto. Eu devo confessar que tenho tido dificuldade com as duas. Muitas vezes eu falo quando eu deveria me calar, e outras tantas eu calo quando eu deveria falar. Eu tenho pedido a Deus sabedoria para que eu possa saber discernir uma coisa da outra. Mas nesse processo também há uma variedade enorme de silêncios indigestos. O sábio teólogo Thomas Watson, ele salientava no século XVI: pode-se cometer uma injustiça contra outra pessoa tanto por meio do silêncio quanto da calúnia. O silêncio pode ser tão maldoso quando você teria que dar uma palavra naquela hora e você se omite, não quer se comprometer, e o outro passa por vexames. Tanto quanto quando você calunia alguém. A omissão covarde ou a acusação falsa são agressões ferinas. E nós não podemos nos omitir em certas circunstâncias
só porque estamos temerários de sofrer sanções que nos possam causar dissabores. E eu preciso ter a noção de que tanto o silêncio quanto a palavra têm que ser oportunas para que eu possa ser instrumento de edificação. Deixa eu dar uma paradinha aqui, eu volto já já. Eu recebi recentemente um e-mail em que a pessoa dizia: Glênio, fala sobre família mais. E aqui está um livro, A Criança, a Igreja e a Missão. Nós temos visto como as crianças têm sofrido neste mundo. Aqui ele fala que 1 milhão de crianças ingressam para o mundo do sexo comercial todos os anos. 91 milhões de crianças menores de 5 anos crescem em contexto de fome debilitante. E aí ele vai dando dados aqui assustadores. 134 milhões de crianças não têm acesso algum à escola. Mais ou menos metade da população do Brasil. Aqui outro dado impressionante: 500 milhão de crianças vivem sem nenhuma instalação sanitária. Quase 500 milhão de crianças vivem sem acesso a qualquer publicação. E aí ele vai levantando e como a igreja e a missão neste mundo pode cuidar destas preciosidades que Deus nos dá, porque a palavra de Deus nos diz que os filhos são heranças do Senhor. E nós precisamos realmente ter cuidado com as nossas crianças. Nós estávamos falando aqui sobre o silêncio e sobre a palavra, e diante disso nós podemos dizer que omitir, ser silente, ser silencioso diante dos abusos que se faz com a criança de diversas maneiras, ou contra o abuso que se faz com a criança no ventre da mãe, é criminoso esse silêncio. Nós temos que assumir posições, nós temos que defender. Alguém disse: mas o corpo é meu, e o da criança de quem é? Só porque ela não tem a consciência ainda, mas ela tem a vida. Então nós precisamos aprender a falar e aprender
a nos calar. Em certa ocasião eu ouvi um silêncio ruidoso que traduzia a covardia do interlocutor. Eu precisava de um amparo, de uma palavra, e houve um silêncio sepulcral ali. Na hora que deveria falar, calou-se como um poste. E postando-se dali para frente com a pose de palhaço despedido do circo. É triste quando você não tem posições para sustentar diante das lutas dos outros. Que graça tem um palhaço sem plateia? O silêncio dos fóbicos, indecisos, ele fuzila as entranhas de quem carece de apoio. Nós não podemos nos calar quando alguém precisa de cuidados. O Martin Luther King, ele disse uma frase que ficou marcada. O que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. O silêncio daqueles que deveriam tomar posição e que se calam. Eles até podem ser bons, entre aspas, mas são covardes. Então, neste caso, eu posso dizer, são maus e não têm parte no reino de Deus, como nos diz o livro de Apocalipse. Os covardes não herdarão o reino de Deus. O silêncio dos omissos não merece comentários. Nós precisamos ter postura, falar oportunamente e silenciar oportunamente. Mas quando precisa falar, é preciso que nós falemos. Não devemos salientar este comportamento mesquinho, mas ressaltar o silêncio corajoso de não responder o insulto, por exemplo. A gente provoca e você firmemente está com a consciência tranquila, não precisa responder este insulto. Silêncio de não tentar se defender quando estiver resguardado sob a justiça de Cristo, de calar-se diante do trono para ouvir a voz do Altíssimo silenciosamente. Isto é de uma importância vital. Nós temos que falar e temos que calar quando oportunamente nós tivermos que exercer essa nossa missão. Eu preciso aprender a ouvir. Eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus que vem sempre silenciosamente no meu espírito. Eu preciso ficar silente para ouvir o silêncio. Aquele que fala na quietude para me dar a consciência da sua presença de modo muito precioso. O profeta Elias, ele esteve numa caverna, depois ele ouviu um barulho do terremoto, ele pensou que Deus estava ali, ele ouviu a tempestade, ele pensou que Deus estava naquele barulho,
mas quando teve aquele cicio, aquele vento tranquilo, aquela brisa, foi ali que ele foi encontrar a presença de Deus. Depois de aprender a ouvir no silêncio a voz silenciosa de Deus, eu preciso exercitar no silêncio a linguagem do amor. A linguagem que vem soletrada de maneira viva na palavra tempo. Eu preciso ter tempo para demonstrar este amor no silêncio. O espírito da cruz, segundo o escritor e pregador inglês C.H. Spurgeon, ele diz que é a beleza serena e silenciosa de uma vida santa que influencia mais poderosamente o mundo. É este o silêncio depois do poder do Espírito Santo. A beleza serena e silenciosa de uma vida santa é a influência mais poderosa do mundo depois do poder do Espírito Santo. Você vai verificar essas marcas. O silêncio da alma é o poder que grita sem se esbravejar e sem fazer zoada. Ele vai mostrando ali. Eu posso dizer, meus amados, observem. Como o salmista, no Salmo 62, no versículo 1, ele diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Somente em Deus, é de Deus e é por Deus. Há um escritor, Ducan, que disse que Deus ainda se manifesta em ocasiões nas quais encontra alguém suficientemente quieto para ouvir e solitário bastante para prestar atenção. Deus ainda se manifesta naqueles que estão sossegados para ouvir. Fiquemos em silêncio o suficiente para podermos aprender a ouvir o próprio Deus falando conosco. Se o que vamos falar não vai edificar, então é preferível nos calar. Se o nosso silêncio for uma omissão diante da injustiça, nós precisamos falar. Vamos tentar dizer outra vez. Se o que vamos falar não vai edificar, então é preferível calar. Se o nosso silêncio for uma omissão na presença da injustiça, nós precisamos falar. Precisamos, sim, falar com sabedoria para ajudar na construção saudável. Que o Senhor nos capacite a falar o que sirva para edificar e a calar quando houver prejuízo nos relacionamentos. Em Lamentações, no capítulo 3, verso 26, a palavra de Deus diz: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Fala, Senhor, fala conosco, em silêncio, e em silêncio te ouviremos. Mantenha silêncio ou fale aquilo que for melhor do que o silêncio. Agora, ouça isto em quietude. O amor de Deus é sempre sobrenatural, sempre um milagre, sempre a última coisa que podemos experimentar. Deus abençoe a sua vida ricamente.
O amor de Deus na cruz é a expressão máxima da verdade. Até o próximo programa.